Aplaudo o Senhor mais uma vez. Boa noite, igreja. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez por aquilo que nós já ouvimos aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, né? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Samuel, o grande profeta, sacerdote de Deus, foi fruto de oração, e oração da sua mãe. Enquanto a mãe testemunhava aqui, né, eu falei, amém, Senhor. Samuel foi resultado da oração de uma mãe. A sua vida, desde a concepção, foi um milagre do Senhor, resultado da oração de uma mãe. Então não despreze o poder da oração de uma mãe. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Ele ouve a oração das mães. E é sobre esse texto que nós vamos meditar. Um texto que normalmente eu ouço desde criança. E é um daqueles textos favoritos para criança. Mas eu quero dizer que este é um texto também de adulto. É um texto de adulto. É um texto de gente grande. Fala da história de um menino, mas é um texto para gente grande. 1 Samuel capítulo 3 diz: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se pela sua idade, a ponto de não enxergar mais, o sacerdote Levi, estava deitado no seu lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca do Senhor. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino pelo nome: Samuel, Samuel. Ele, um menino educado, ele respondeu, pulou da cama, correu lá no seu senhor, no sacerdote, disse para ele: eis-me aqui. Então ele correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar-se. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi novamente até o sacerdote Eli e disse: eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não te chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Assim como alguns não conseguem ainda perceber a voz, a palavra de Deus. E o Senhor, versículo 8, chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi de novo até ali e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Por isso Eli teve o discernimento pela sua experiência de que era o Senhor que estava chamando o menino, disse a ele: vá deitar. E se alguém chamar você de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e esteve, e chamou a ele como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai querido, é a tua palavra, que ela se renove a nós, que não seja só uma historinha para criança,
mas como de fato é a história para gente grande, que quer conhecer o Senhor e quer ouvir a sua voz. Fala com a gente, Senhor. Fala conosco, porque os teus servos hoje te ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa esse texto, né, irmãos? O texto nos diz algo que para a gente é muito comum ouvirmos, mas para alguns é assustador. A verdade de que Deus, o eterno, o imensurável, o indecifrável, Criador dos céus e da terra, que não tem lugar que o pode conter, mas Ele habita no fundo de cada coração. Esse Deus é o Deus que pode falar com a gente. Esse Deus tão grande é um Deus que pode e quer falar com a gente. Assim como Ele falou com Samuel, o chamou pelo nome, Ele está chamando cada um aqui hoje pelo nome. Wesley, Richard, Antônio, Maria, Otávio, todos. Ele chama cada um pelo nome. E como é que nós vamos responder ao chamado de Deus? Deus fala conosco. E Ele o fala de maneira muito variada. As formas com que Deus fala são indecifráveis, são infinitas, são muito variadas. O que nos cabe hoje, o que nos cabe a cada dia é discernir, é entender, é ter a sensibilidade para perceber, para reconhecer a voz de Deus. Se você quer ser de fato um filho de Deus, eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Samuel era um menino. E às vezes a gente se acha muito grande, muito adulto, porque tem 50 anos de fé. Como eu, a gente se acha adulto, crescido, mas não consegue ainda perceber a voz de Deus. Então talvez, independente da sua idade de igreja, nós precisamos aprender e a reconhecer e a ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Todo dia, eu vou repetir, todo dia, de alguma forma, Deus fala com você. A questão é, eu tenho sensibilidade para perceber, para reconhecer, para discernir. Então repita comigo, eu preciso hoje ouvir a voz de Deus. Eu preciso amanhã ouvir a voz de Deus. Eu preciso todos os dias ouvir a voz de Deus, ter a direção de Deus. A voz de Deus nos direciona. A voz de Deus nos dá saída, orientação. Mas por que, se é que Deus, eu repito, Deus quer falar com você, diretamente com você e comigo, todos os dias. Ele quer. Mas por que a gente não ouve a voz de Deus? Por várias razões. Uma delas é porque, às vezes, a gente acostumou só falar, né? Fala. E nunca para ouvir Deus falar. Nunca calma, quieta a alma para ouvir. Igual aquelas pessoas que às vezes tem umas pessoas que, né, por mais amáveis que são, eu tinha um amigo que era assim, mas ele falava sem parar, a gente não conseguia falar, porque ele simplesmente monopolizava, ele tinha tanto o que falar, que a gente não conseguia falar, né? Por mais agradável que fosse. Tem gente que é assim, só fala, você fica ali, né? Só você não consegue falar. E às vezes a gente não consegue ouvir Deus também, porque a gente só fala. E Deus, na sua paciência, ouve, né? Só não consegue falar com a gente. Outros não conseguem ouvir Deus falar, porque ele acha que precisa
para Deus falar, é necessário, ele acha no seu engano, na sua infantilidade espiritual, ele acha que Deus só fala quando alguém, no preâmbulo da frase, diz: assim diz o Senhor. Se alguém não disser no começo: servo meu, eis que eu falo contigo, Deus não falou, porque na infantilidade da fé, algumas pessoas não ouvem a voz de Deus, porque acham que Deus só fala com esses preâmbulos. Servo meu, assim diz o Senhor. Deus não precisa disso, meu querido. Se Ele quiser usar esses ou outros, Ele usa, né? Mas Ele não precisa disso. Deus fala de diversas maneiras. Então, e a gente fica esperando essa situação para a gente ouvir. E Deus não necessariamente, Ele fala com a gente, com voz, com palavras audíveis. Eu vou repetir, às vezes a gente não ouve a voz de Deus porque a gente acha que Ele só vai falar com a gente se Ele usar as mesmas palavras. Ele vai falar por meio de palavras. Ele fala sim por meio de palavras e de diversas outras formas, mas não necessariamente por meio de palavras. E a gente fica procurando: não, eu vou lá num profeta tal, porque lá eu vou ouvir o Senhor me falou, e eu quero ouvir palavras. Mas Deus fala de outras formas que não sejam de palavras. Você não precisa disso. Outros não ouvem e não reconhecem a voz de Deus, que fala todo dia, porque ele acha que Deus só fala se for de maneira espetacular. Mas Deus fala também de maneira simples, de maneira quase trivial. Deus fala de maneira muito simples. Então você poderia estar perguntando: mas onde é então que eu encontro a voz de Deus a falar comigo? Conforme eu disse, de diversas formas, e jamais eu seria capaz aqui de trazer uma lista, mas apenas para exemplificar, eu digo para você que Deus fala com você. Deus pode falar com você por meio da voz do outro. Sim, Deus fala com você por meio da voz, da palavra de outra pessoa, que Ele usa para falar com você. É uma das formas dele falar. E quando Ele fala usando outras pessoas, por exemplo, quando Ele usa a nossa liderança para falar conosco, quando Ele usa o nosso apóstolo, quando Ele usa os nossos bispos para nos falar, para nos orientar. Deus fala quando usa outras pessoas para falar conosco. Deus fala, e nesse usar outras pessoas para falar conosco, Ele fala também, talvez quando você está batendo um papo com o seu irmão, quando você está conversando, na conversa simples do dia a dia, Deus pode estar ali falando coisas. O bispo acabou de contar um fato aqui, né? Com a criança, né? Ou um adolescente, ou alguém comentou com ele, e ele percebeu que era a voz de Deus. E que bênção foi de ter tido essa sensibilidade para perceber que aquilo que a criança falou, que o jovem falou, é voz de Deus. E como o meu ouvido está sensível, aberto, eu percebo isso. Deus fala por meio dos irmãos, por meio do esposo, da esposa, num café, num bate-papo, numa conversa simples, falando sobre as coisas normais da vida. Se os nossos ouvidos estiverem abertos, nós podemos perceber em uma ou outra palavra daquela conversa, daquele café, a voz de Deus, a direção de Deus, a sensibilidade, a orientação de Deus para a direção que nós estamos pedindo para a nossa vida. Deus fala por meio da voz do outro, mas Deus fala também na voz do seu próprio coração. Direto no seu próprio coração, Deus também pode falar. Sim, você não precisa achar que Deus fala apenas através do outros. Deus pode e quer falar, como Ele chamou Samuel aqui. Ele quer falar direto com você. Pode ser também.
Então você precisa trabalhar a sua sensibilidade, eu e você, para perceber quando aqui dentro você ouve a voz, não a voz audível, mas a voz do coração, do pensamento, daquilo que queima dentro de você, e você percebe que é Deus que está falando, que está dirigindo você. Deus fala com você também por meio da natureza. Quando você vê o sol, quando você vê o mar, quando você vê a praia, os pássaros, enfim. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite fala sobre os mistérios da outra noite. Deus usa a natureza, Deus usa o tempo. Deus fala com você na sua oração. Claro, a sua oração não é só você falar com Deus, é um momento também de Deus falar com você. Nas suas orações você tem permitido Deus falar com você? Ou você só quer falar, nunca consegue orar no seu quarto, no seu recôndito, de modo a aquietar a sua alma e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus fala também quando a gente louva o Senhor. Quando a gente, ou não, ou quando a gente louva, a gente só canta. Não, quando a gente louva ao Senhor, se os nossos corações estiverem abertos, Deus vai falar conosco por meio do louvor. É voz de Deus falando conosco, ou não? Ou quando você louva ao Senhor, você só canta. Ou quando você louva ao Senhor, você abre o seu coração e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você só canta quando você canta? Ou quando você canta, você se abre para ouvir a voz de Deus? Deus fala conosco através da leitura da palavra de Deus. Claro, óbvio, talvez seja uma das maiores fontes. E, enfim, a lista é muito grande. O fato é que Deus quer falar conosco. Então, meu querido, a partir de hoje, quando você, por exemplo, entrar aqui na igreja, o que você vai dizer para Deus? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Eu vou repetir, a partir de hoje, quando você entrar na igreja, o que você vai falar para Deus? Amém? Quando você começar a louvar ao Senhor, quando você começar a louvar ao Senhor, o que o Senhor vai dizer para Deus? Amém. Quando você começar a orar, o que você vai dizer a Deus no início da sua oração? Amém. Quando você começar a ouvir a pregação da palavra do Senhor, o que você vai dizer sinceramente no seu coração para Deus? Porque o teu servo ouve. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele fala conosco. E quando começar a reunião que o bispo começou, que o bispo convocou? Amém? Deu uma gaguejada, mas a mensagem está internalizando. Vamos dar mais uma chance, bispo? Né? O que você vai falar para Deus quando começar as reuniões que os bispos convocarem? Amém. O que você vai falar para Deus quando você acordar da sua cama, levantar? Amém, glória a Deus. O que você vai falar para Deus quando você sair para trabalhar? Já cansaram? Me ajuda a pregar, né? Assim, amor? É verdade que quando você sair para as suas atividades do dia a dia, diga no seu coração, é questão da gente desenvolver um hábito de postura. Ou você diz isso com a sua voz, ou mais que você tenha essa postura de que Deus quer e vai falar com você onde você estiver, se o seu coração estiver desejoso e aberto para ouvi-lo. Quando você for à praia, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando você estiver doente, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Quando você estiver cheio de alegria, você dirá também: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em todas as circunstâncias da nossa vida. Aí você pode perguntar então: mas pastor, se Deus fala assim de maneira tão variada, como é que eu posso discernir se é Deus mesmo que está falando, ou se é coisa da minha cabeça, ou sei lá, coisa que não é a voz de Deus? Em primeiro lugar, quando Deus fala, Ele nunca contraria a sua palavra. Esse é o primeiro critério que nós precisamos ouvir para peneirar, para filtrar as palavras que nos são ditas em nome de Deus, especialmente aí fora. Hoje, em termos de internet, isso é muito fácil, né? Num clique ali, a gente vê uma enxurrada de gente falando em nome de Deus. Como é que você vai filtrar para saber se é mesmo Deus que está falando? O primeiro critério é esse: Deus jamais vai contrariar a sua própria palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Especialmente, toda palavra é de Deus, especialmente o que Jesus fez. Olhe para Jesus, olhe para o que Jesus falou, olhe para como Jesus viveu. Ele é a plenitude de Deus revelada aos homens. Olha para Ele. Como saber? A Bíblia nos mostra também que a voz de Deus, a palavra de Deus, ela vem para edificar, para consolar e para exortar. Não vamos, aqui não é um momento para a gente dar um estudo bíblico, né, de 2 horas. Poderíamos ficar aí muitas horas, mas só para aguçar a sua santa curiosidade. A palavra de Deus, ela sempre vem para edificar, para consolar ou para exortar. Porque Deus não é fofoqueiro. Deus não vai falar para falar mal de alguém, para deixar você para baixo. Você já ouviu falar que aconteceu com fulano? Jamais ele vai falar com você: você tem razão, aquele cara realmente não gosta de você não. Você viu o que ele fez com você? Essa voz não é de Deus, Deus não é fofoqueiro. Ele vem para edificar, para exortar, para consolar e para exortar se necessário for. Como pai que corrige o seu filho e diga: está errado, o que você está fazendo não é certo. Ele fala também para botar cerca no nosso caminho e falar: para lá você não deve passar. A palavra de Deus, quando vem de verdade da sua parte, ela também gera paz no nosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz dos vossos corações. Quando Deus fala de verdade, a paz no nosso coração. Gente, coisa linda, coisa maravilhosa é quando de fato a gente ouve, percebe a voz de Deus. Quando isso acontece, a gente consegue descansar em Deus. Quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, a gente aquieta a alma. Quando a gente consegue perceber a direção de Deus para a nossa vida, toda angústia, agonia de alma, de agitação de alma, ela se aquieta nos braços do Pai, como uma criança se aquieta no braço das suas mães, sabendo que é Deus, porque se Ele falou, Ele vai cumprir e Ele cuida de nós. Talvez você entrou aqui precisando de direção de Deus, precisando de orientação de Deus. Quando Deus fala, Ele dá direção. E eu repito, Ele pode falar das mais diversas formas. Então, para concluir, muito simples a palavra de Deus para nós hoje. Primeiro, sim, Deus fala com você. E Ele fala diretamente com você. Se Ele quiser me usar pela sua graça e misericórdia para falar com você, amém, eu estou aqui. Mas Ele pode e quer falar também diretamente com você. Na palavra de Deus, no bate-papo com seu irmão, onde você estiver. O que a gente precisa é começar o dia dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu vou repetir: Deus fala com você e fala conosco.
O que a gente precisa é sempre começar o nosso dia dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E viva com mais sensibilidade. Desenvolva, eu e você, precisamos desenvolver essa sensibilidade de perceber a voz de Deus, de perceber os recados de Deus, de perceber os sinais de Deus, a direção de Deus e acalmar o nosso coração. Então, se você veio aqui hoje precisando ouvir a voz de Deus, precisando de uma direção de Deus para a sua vida, coloque-se em pé e comece a orar agora. Fala, Senhor, com que o teu servo ouve. Fique em pé, vamos começar a orar agora. Vamos começar a orar, esteja aí no seu lugar, no seu canto, da forma que você sentir, mas de verdade. Não porque eu estou falando, mas que você realmente diga: Senhor, eu preciso de direção do Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Oh Deus, me ajuda, me dê sensibilidade, me dê discernimento, me dê aguçidade espiritual para perceber as suas vozes. Oh Deus, para ouvir, dar atenção às vozes de homens de Deus e mulheres de Deus que o Senhor colocou no nosso caminho, para nos orientar. Retira do meu coração toda postura, Senhor Deus, contrária. Oh Jesus, fala que o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor. Eu preciso da tua direção. Eu preciso, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus. Demos direção para cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. O Senhor conhece cada um nesta hora, ó Deus. Cada um neste momento. Estamos aqui porque queremos, precisamos ouvir a sua voz. E que o Senhor continue falando em toda a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. A minha oração é que a nossa sensibilidade, ó Deus, seja aguçada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro mais uma vez, ó Deus.